Oi, gente, tudo bem? Bom, continuando, né, atendendo aqui o pessoal do TCE do Rio que precisa entrar com recurso, com as questões, ou mesmo, na verdade, até entendeu a prova que chegou para esse pessoal e mesmo o pessoal que vai fazer concurso público este ano. Vamos falar sobre a primeira grande prova de português do ano. A gente teve a prova da Codevasf, eu não comentei porque a banca demorou muito a liberar essa prova e era um concurso com uma concorrência menor. Este concurso do TCE, ele dá mais ou menos um retrato do que pode acontecer na prova da Polícia Federal, na prova da Polícia Rodoviária, não é? Por que não na prova do TCU, do TCDF? Porque são concursos mais procurados, mais vistos, Tribunal de Justiça do Rio e por aí vai, tá? Se eu não citei algum, todos os que estão abertos hoje praticamente aí nas mãos do Sebrasp têm característica de concurso concorrido, DPDF e tal. Enfim, né? PCDF, então vamos lá, vou falar aqui rapidinho. Eu vou explicar essa prova de português de uma forma bem direta, tá? Quem é meu aluno, naturalmente essa prova vai ser incluída nos cursos em que tem português, tá bom? Só um detalhe, ainda falando um pouquinho antes, sobre misturando um pouco os assuntos aqui, voltando à questão da discursiva, eu esqueci de falar no vídeo que eu analisei as peças, vocês viram variação de estrutura de peça, não é? Então, gente, aquilo não é novidade não, tá? Eu falo pra vocês que há 10 anos o Sebrasp varia a estrutura. É porque a gente, quando havia muitos concursos, os alunos não percebiam. Saíram muitos editais, então você pegava aquelas estruturas predominantes. Mas essas variações não são novidade, inclusive nem nas discursivas comuns. Eu expliquei isso. Isso aconteceu na Polícia Federal, no último concurso, com variação de estrutura, nas peças de variação de estrutura, concurso do Ministério Público, que até usei na minha aula um exemplo, Ministério Público, perdão. Ministério Público de Contas, tá certo, Júnior? Sexta-feira você tá terrível. Ministério Público de Contas, tá certo? Do Pará, eram diferentes cargos, então caiu toda aquela estrutura variada. Mas vamos falar da prova de português, que ela tem novidade. O que aconteceu com a prova de português em relação aos assuntos? Gente, a prova veio bem grande. Muitos textos, né? Mais de 30 itens de questão, 31 itens de questão. Isso está indicando o quê? Que pode ser uma previsão de que o português vai pegar para capar nos concursos. Então, o concurso que é muito concorrido, realmente, às vezes, sobra para disciplinas coringa, discursivas, sobra para um português e tal. A vantagem, o que tem de bacana? Segue a estrutura clássica do Sebrasp. Vários assuntos que eu vou comentar aqui, tipo, os alunos sempre vêm e, naturalmente, a gente está no caminho certo. A gente não tem que mudar nada do que a gente está estudando, tá? Preste atenção. Se você não entender, é porque eu estou falando de forma rápida. E se você não entendeu o que está acontecendo aqui, é porque você precisa estudar. O teu modelo de estudo do Sebrasp estará deficiente. Você precisa se aprofundar um pouco mais, conhecer mais as provas. Se você entender tudo que eu estou falando, é porque você está estudando de acordo com a banca, tá bom? Porque eu vou ser bem direta. Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui da questão número 1, porque o tempo é muito curto, só por isso, tá? Então vamos lá. Questão número 1 ele fala, de acordo com o contexto, o conceito gerenciar é mais antigo. Gente, geralmente questão número 1 de interpretação, ou você acha a interpretação no início ou no fim. Essa número 1 foi achada ao final do texto, tá bom? Quando ele vai falar sobre o conceito gerenciar, tá lá no finalzinho do texto, sempre acontece no Sebrasp. É claro que eu estou falando, né, aqui das primeiras questões de interpretação, a primeira questão de cada texto de interpretação. Geralmente você acha a resposta no início ou no fim. Depois, item 2, ele falou o seguinte, a primeira concepção de cultura era relacionada à noção de agricultura. Bom, aqui a pessoa teria que ter uma noção, não é? Da palavra acepção. A primeira acepção, aqui você vai encontrar perto da linha 22, quando ele fala que esse termo foi concebido, ele nasceu assim. Então não é o primeiro conceito de cultura no texto, não. Fala a primeira acepção, ou seja, a primeira noção de cultura. É isso, tem que saber o vocabulário concebido. Então aqui o 2, ok. Questão 3, que a banca deu como erro, naturalmente deu como erro, porque ele fala sobre definição de cultura. Foi só uma questão de atenção. Se você voltar ao texto, ele aproxima a palavra cultura da palavra de gerenciamento. Acho que é isso, gerenciar. E ele vai falar que ao finalzinho, que gerenciar tinha essa ideia de você submeter alguém ao controle. Então, esse 3 está lá pertinho. É só você pegar aqui, ó, Oxford English Dictionary,
Quando tem número, algarismo, tem palavra em inglês, tem sigla, é só você ir exatamente no ponto do texto em que está aquela informação. É a chamada interpretação microestrutural, não é? Você bate aqui, você já acha a informação. Quando tem esses elementos que se destacam do português comum, tá? Do vernacular português aqui voltado para palavras comuns. E aqui, vocabulário, tudo bem, sem nenhum problema. Questão 5, ele pergunta: a ideia principal do texto consiste em mostrar a evolução da noção de cultura até o surgimento de outra noção, que é a noção de gerenciamento. Vou explicar. Se você prestar atenção a este texto, quando a banca fala em ideia principal, ela está falando de tese. Certo? Tese. Tese é um aspecto da dissertação. Esse texto começa narrativo. Quem é meu aluno já sabe. Por quê? Porque os verbos estão no pretérito perfeito. Então o texto começa todo narrativo. Então não adianta você achar tese lá em cima. Na narração não, você tem que procurar tese na dissertação. Então a tese vem lá embaixo. É o momento em que ele fala de gerenciamento, é o momento em que ele fala com verbos no presente. Então a tese está aqui para baixo, tá? A tese é questão do gerenciamento e não da evolução entre cultura e gerenciamento. Porque quando você fala de uma evolução, você está falando de narração, porque você tem que contar o histórico. Contou o histórico, verbos no passado, narrou. Aí já era. Por isso que essa 5 deu errada. 6. Infere o segundo período do texto que imediatamente após os artigos as e já alcançados está omitida a palavra. Aqui, gente, é só atenção, não vou resolver esse tipo de questão para vocês aqui não. A 7, supressão da vírgula empregada no trecho os homens e mulheres não mais aceitos como um dado não problematizado, preservaria o sentido original, não preserva. Aqui você tem assim, homens e mulheres, vírgula, não mais aceitos. Homens e mulheres que não são mais aceitos. Se você desdobrar, desenvolver essa oração, você vai cair em oração adjetiva. E todo mundo sabe que oração adjetiva, quando mexe na vírgula, muda o sentido, tá bom? É um clássico do Sebrasp, todo mundo sabe que mexe. Então não vá pensando que você tem que achar o que explicitamente. Às vezes você tem que pensar, será que aqui não tem oração adjetiva e ela está reduzida? Ah, tem, então, tá certo? Estica um pouquinho. 8. Os adjetivos maleáveis e carentes, aqui só procurar, tá, gente? Nada demais. 9. Sujeito da oração teriam que ser guiados, está oculto. Aqui também nada demais, porque é só você ler o texto, nenhum problema aqui, tá bom? E questão 10. No texto, né, as palavras pela educação, pelo treinamento, exercem a função de agente da passiva muito fácil. Essa por quê? Agente da passiva tem preposição por, tá? E aqui seu verbo está na voz passiva, ó, ser feito. Olha a identificação da passiva analítica, que é um clássico do Sebrasp, sempre cai, não é? Então aqui você tem, ó, ser feito, verbo ser, mas participe passiva analítica, não é? Ó, ser feito pela educação e pelo treinamento, ou seja, a educação deve fazer, o treinamento deve fazer, portanto, agente da passiva. Ele vem com a preposição por quando você tem verbo em voz passiva, tá bom? Então, simples assim, é um clássico do Sebrasp. Prova longa, cheia de clássico, é tudo de bom em português para quem está muito preparado para o português. Vamos lá. 11 é só buscar as referências, então aqui não vou comentar. Questão 12 é só você observar o sujeito. Só quero chamar a atenção que o sujeito de reinava está posposto. Ele não está elíptico, ele não está de forma subentendida. Porque deixa eu pegar a palavrinha aqui. Reinava a escuridão, acho que é isso. Então, quando você quer saber se uma palavra é sujeito ou não, basta colocar antes do verbo. A escuridão reinava. Não é objeto direto, tá bom? Então, se você pensou, reinava o quê? Objeto direto? Não. Primeiro faça o teste do sujeito. Colocou antes do verbo, comportou bem ali, o verbo continua concordando com aquele elemento, portanto, ali o sujeito é escuridão. 13 joga a pá de cal em cima de uma dúvida, que sempre, uma dúvida que tem na gramática, isso de 20 professores, e eu sempre falo para os meus alunos, olha, análise, cuidado. A banca está dizendo o seguinte, que o emprego do acento agudo em elétricos, pálidas e móveis justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica nunca. Elétricos, pró-paroxítona, pálidas também. Imóveis, professora, aqui vai ser paroxítona, tá, gente? Sempre que terminar com ditongo, não pense que seria... Às vezes o aluno fala assim, é o caso, por exemplo, de história. Tudo bem que aqui
né? É um ditongo diferente do ditongo história. Aí o aluno fala, isso aqui não seria uma proparoxítono aparente, Júnior? Não, a banca trata de forma diferente. Terminou em ditongo, é paroxítono na cabecinha dela, tá bom? Então pronto. 14, é só voltar ao texto. Questão 15. Você sabe que mesmo que a conjunção concessiva não pode substituir por conjunção adversativa sem você fazer mudanças na estrutura, tá? Dá prejuízo. Se a banca deixasse alterar a estrutura, dá para converter uma concessiva numa adversativa. Você não decorou conjunções? Que pena. Decore porque elas são cobradas e você tem que saber o que é o que, tá bom? Mesmo que concessiva, entretanto, adversativa. Questão 16, outra classuda, 15 clássica, 16 clássica. A banca pergunta se você trocar o verbo havia por teria, não é? Se não haveria aqui prejuízo da correção gramatical do texto, mas poderia alterar o sentido. Sim, gente. Primeiro, para você notar se não vai haver prejuízo da correção gramatical, basta reler o trecho. Agora, os verbos, quando você troca de modo ou quando você troca de tempo, sim, altera o sentido, tá bom? Simples assim. Quem sabe que altera já sabe que altera mesmo. Bate o olho, faz rápido e corre pro abraço. Vamos mais. Então, é sempre, Júnior, que altera o sentido? Sim, sim. Trocou? É tempo verbal que tu tá trocando? É modo verbal? Sim, tá? Não é só vocabulário, não. Você tá mexendo nas flexões. 17. Para ligar-se a um homem, aqui é o seguinte, gente, tem uma personagem e essa personagem está pensando no texto. É um texto narrativo que conta a história da Dona Amélia e ela não está interpelando o leitor com essa pergunta. Aqui nós temos uma narração do tipo onisciente, que o narrador entra na cabeça da personagem e sabe o que ela está pensando. Então ela só está fazendo perguntas, ela está só conjecturando para ela mesma, tá? Nada demais. Questão 18. A correção gramatical do trecho seria mantida caso fosse reescrito da seguinte forma. Não seria mantida, porque quando você para com o que perto de qualquer pontuação, você tem que acentuar, tá bom? Esse é o problema. Parou com o que perto de qualquer pontuação, seja uma vírgula, você tem que acentuar, tá? A pessoa diz assim, ó, por exemplo, não sei por que, vírgula, mas ele saiu. Não é só porque é final de frase, não. Esbarrou na pontuação, esse que é como se fosse seu carro recebendo uma frenada ali, você frenando teu carro exatamente no semáforo. Tu para, o corpo se projeta para frente. A tonicidade, a força. Por isso você tem que colocar o acento para marcar essa projeção. E em ligar-se, magoar, arrancar, ali os verbos estão no infinitivo, sim, porque é ligar, infinitivo. Magoar, né? Então você corta o R e coloca o lá. Arrancar, tudo é infinitivo, tá? E magoá-la também. É porque quando você tem os pronomes a e o, né? Pronomes a e o e seus plurais, e você tem o infinitivo, você tem que cortar o R e colocar o L, tá bom? Mas é o infinitivo. 20. As emoções do Dona Amélia expressam texto demonstram resignação da personagem, ou seja, aceitação, né? Sim. 21. Perfeita. Quem sabe tipologia, certa. No trecho, as coisas caminhavam. O que é isso? Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é marca de descrição. O que é descrição? Caracterização. O narrador caracteriza, tá bom? Por isso que tá certinho. Uma coisa que liga a outra. As orações do período não lutou mais, não sofreu mais, estabelecem entre si uma oposição, não. É uma gradação. Não lutou, não sofreu. No 23, deixa eu ver aqui. Peraí. No trecho, via neném no seu jardim e tal, as vírgulas foram empregadas para marcar a intercalação. Via neném nos seus jardins, nos silêncios, na sua paz. Tá vendo que tudo começa com a mesma preposição? Nos, na. O que é isso? Gente, aquilo que tem a mesma estrutura é paralelismo, portanto você tem uma enumeração, tá bom? Isso é só uma enumeração. Estrutura igual é substantivo está sendo virgulado, só enumeração. Adjunto adverbial, enumeração, que é esse caso aqui. A correção gramatical tinha, às vezes, ele falou aqui que
seria mantida caso fosse reescrito. Tinha às vezes vontade de chamar o feitor e dar-lhe ordens. Dar-lhe, porque você vai dar alguma coisa a alguém, deu ordens a quem, aí o pronome lhe entra no lugar desse elemento preposicionado. Deu ordens a quem, tá bom? Então, gente, essas questões de correção gramatical a gente não fica nem lendo a correta, a gente já lê a errada, tá? Só se for sentido, aí você tem que comparar. E, peraí. Ó, 25. O texto pode ser enquadrado no tipo dissertativo, haja vista a exposição de diferentes facetas. Bem legal. O que acontece? Gente, o que é dissertar? Dissertar é explicar. Não é? Se você tiver verbo no presente, iniciar uma explicação, acabou, é dissertação. Meus alunos já sabem disso e muito bem. Dá medo para quem não sabe? Dá. Por isso que tem que praticar prova, não é? Ó, o fenômeno conhecido como judicialização da saúde é multifacetado. Olha só o conceito surgindo aqui. Trouxe verbo no presente ou verbos no futuro, você tem dissertação. Ô, Júnia, mas peraí, você acabou de falar que se tiver verbo no passado, olha só isso aqui, ó. Uniram-se, não é? Era. Como é que fica isso aqui? Porque uniram-se é pretérito perfeito, portanto, narração. Era é pretérito imperfeito, portanto, descrição, né? E como é que faz nessa hora? A dissertação predomina sobre todos os tipos. Mesmo que depois desse viesse tudo, ó, narrando, dissertação predomina, não tem que se falar mais nada, tá bom? Então, predominância não é sinal de quantidade, é sinal de tipologia que domina uma em relação uma sobre a outra, traz a dominação. 26. De acordo com o texto, o fenômeno de judicialização da saúde manifesta-se no contexto de um dilema em que se confrontam direitos de coletividade de um lado, direitos individuais do outro. Gente, início do texto. Veja que a 25 é uma questão de estrutura. Pronto, você marca observando os verbos. A 26, você tem o quê? Uma questão de interpretação. É a primeira do texto, início ou fim. A dissertação não está no início, não começa no presente, vai matar ali, está logo no início, essa 26. E 27, voz passiva, classuda, tudo, só uma prova de clássicos, prova maravilhosa. Criou-se, foi criado, criou-se passiva sintética, foi criado passiva analítica. Tem que olhar no texto só para ver, ó. Criou-se um padrão foi criado. É só fazer a versão no mesmo tempo verbal. 28. O texto defende o direito da população com doenças raras ou crônicas ao acesso a medicamentos de alto custo, né? O texto não traz isso, ele traz o que está de um lado, o que está do outro, depois mostra exemplos de prefeituras. Quando ele vai nesses exemplos, ele começa a narrar, então ele não defende nada ali, tá bom? Esse texto, mas não é dissertação? Sim, mas você tem dissertação expositiva também, que não defende nada, só expõe os assuntos, tá bom? Não é só argumentação. E 29, no trecho a 200 km de Florianópolis, a banca pergunta se pode colocar aqui a crase antes de acerca de. Cerca, gente, cerca de é pronome indefinido, assim como cada, assim como alguma, assim como toda. A gente não usa crase antes disso não, tá? Não existe crase em ambiente de indefinição, né? Vocês são meus alunos, me acompanham aqui ou no canal, ou nos meus cursos, sabem que eu já falei sobre isso algumas boas vezes, né? Ou para não dizer muitas vezes. 30. Do período, um dos exemplos mais lembrados é o de Santa Catarina, infere-se que a referência à palavra... Aqui só voltar ao texto, tá? 31. A banca pergunta o trecho de preocupação com o impacto da judicialização dos municípios é justificável, adjetivo, justificável tem o mesmo sentido da expressão passível de justificativa, sim, justificável, passível de ser justificado, passível de justificativa. Perfeito, gente. Pessoal, falei muito rapidinho, porque eu tô no meio de gravação de aula, então não dá para detalhar muito, mas era pro pessoal do TCE, que muitos alunos ficaram esperando esse comentário, o pessoal também das carreiras policiais, né, o pessoal vai fazer outros concursos do Sebrasp, para vocês notarem. Então, qual é a tônica do português para 2021? Assuntos clássicos, então é repetir prova, pegar os cacuetes de banca, repetir aqueles cacuetes, treinar aqueles cacuetes, né, de banca, que você aí, igual eu comentei aqui, né, eu fiz um comentário rápido, gastei mais ou menos um pouco menos de 20 minutos, para comentar 31 itens da prova de português do TCE Rio. E a gente provavelmente vai pegar uma prova longa, tá? Pode ser, vamos analisar as próximas provas, mas a tendência vai ser isso mesmo, tá bom? Beijão para vocês, até a próxima!
Epa, peraí, agora sim.